Fala Pinguim, Hack Linux na área. Chegou o momento de você entender o esquema de partições Linux de uma vez por todas com essa aula do meu curso de Linux que eu estou disponibilizando gratuitamente. Lógico, o link do meu curso de Linux vai estar aí no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Fala aluno, bem-vindo aqui a mais uma aula. Agora vamos dar uma olhada no esquema de partições Linux. Se você já instalou o Linux, basicamente você já deve ter percebido que o sistema precisa de uma partição para dar boot, para o sistema iniciar. Ele precisa de uma partição para instalar o sistema, ter a instalação ali, e uma partição para os arquivos do sistema. Em resumo, se você analisar uma instalação Linux olhando por cima, você vai perceber que nós temos uma partição de boot, uma partição swap, uma partição raiz e uma partição home. A grosso modo, alguém que está chegando no mundo Linux, que está começando agora, precisa se preocupar ou precisa se atentar nessas 4 partições, porque são elas que dão vida ao sistema operacional num HD, num SSD. A partição de boot será responsável por dar boot no sistema. É a partir dali que o conjunto do hardware, da placa-mãe, processador, HD, SSD vão se unir, digamos assim, para que o sistema venha iniciar. É naquela partição que o sistema operacional vai dar o arranque, o pontapé inicial. Se é uma partição de boot, o sistema operacional não vai conseguir iniciar. Hoje em dia tem a UEFI, que pela placa-mãe ali, um sistema operacional até consegue iniciar não tendo um bootloader como o Grub, se ele tiver uma Wi-Fi e a pasta devidamente configurada ali. Mas, em resumo, é isso. Então a partição de boot, ela é responsável para o pontapé inicial, o arranque do sistema. Essa partição, dependendo de distribuição para distribuição Linux, ela varia. Já vi partições de 8 MB, como eu já vi partições de 550 MB. Ela não precisa de muito, ela não precisa nem de 1 GB para ser a partição de arranque do sistema. É essa partição que vai encontrar o kernel Linux, que vai encontrar o bootloader, é essa partição que vai reunir todas as informações, tudo o que é necessário para quando você ligar a sua máquina e o computador sair da BIOS, deixar a parte da BIOS ali da placa-mãe, para que ele possa encontrar o sistema operacional instalado e inicie o mesmo. Então, essa é a partição de boot. Logo depois da partição de boot, hoje em dia não há tanta necessidade, hoje em dia é possível fazer a instalação sem uma partição swap. O que é essa partição swap? A partição swap é uma partição de troca. Ela é uma partição para caso você tenha pouca memória RAM no seu sistema, o sistema operacional vai começar a utilizar os gigas que você reservou naquela swap para que o sistema não venha a travar com os processos. Porém, a memória do HD ou do SSD que é bem mais rápido que o HD, é no mínimo 10 vezes mais lenta do que a memória RAM. Então não dá para ficar contando com uma memória swap. Ou você tem memória RAM suficiente no seu sistema, ou não fique contando com uma swap. Hoje em dia existe um arquivo. Muitos sistemas criam um arquivo referente a swap para não precisar separar 1 GB, 2 GB, 3 GB para reservar para uma partição swap. Esse é o swap file, que se chama. Mas hoje em dia muitas distribuições Linux permitem instalação, hoje em dia quase não se utiliza mais a swap. Tem até esse recurso no Android, Tem muitos smartphones aí que vêm com a possibilidade de estender a memória RAM do dispositivo, que nada mais é do que uma swap, Só que quem não utiliza Linux não sabe disso. Pois bem, então já falamos da partição boot, da partição swap. Agora vamos falar da raiz. A raiz é a partição que está o sistema operacional. Ali estará todos os diretórios que a gente vai abordar em uma outra aula daqui a pouquinho. Ali estão todos os diretórios que são pastas, que são responsáveis por guardar arquivos do sistema. É um trabalho em conjunto ali entre a partição boot, entre a swap, entre a raiz, entre a home, entre as demais partições do sistema para que ele venha iniciar e para que ele venha funcionar corretamente. E a partição home é a partição referente ao usuário do sistema. É ali que ficam as pastas, os diretórios com os arquivos. Um exemplo, o diretório ou a pasta
de documentos, de música, de downloads. É nessa partição que fica, de imagens. Então, você fez o download de um vídeo, você tem um vídeo ali no seu sistema operacional, você tem uma planilha, você tem um arquivo de texto, você tem um PDF, tá alocado ali, né, entre downloads, documentos, imagens. É ali, na home, que vai ficar essa parte. Muitos instalam a home e a raiz juntas, outros instalam separados. Qual a diferença de você instalar junto ou separado? Caso você faça uma instalação da raiz separada da home e você quiser trocar de sistema operacional, existem sistemas que no instalador você pode só selecionar a raiz, vai fazer a instalação ali e quando você iniciar o sistema, é outro sistema operacional com todos os seus arquivos ali. Você tem vários gigas de vídeos, de música, de documentos, é lógico, tenha um backup, né, antes de fazer isso, que se acontecer alguma coisa, você não vai perder os arquivos importantes. Mas você trocou a raiz do sistema, você trocou o sistema operacional e você mantém a sua home ali separada. Agora você se pergunta, qual o tamanho necessário de cada partição que você falou, Raik? Vamos lá. A partição de boot, em torno de 500 a 550 megas é o suficiente. Você coloca em torno disso no particionamento, se você não fizer o particionamento automático, porque pelo particionamento automático o sistema operacional já reserva o valor que ele precisa ali. Existem sistemas como o Artix, por exemplo, que cria uma partição de boot de 300 MB. Existem distribuições como o Fedora que cria em torno de 570 MB. Então vai variar de distribuição para distribuição. Já a partição swap, quando se criava ela, era em torno de 1 a 2 GB, era o suficiente. Não caia nesses vídeos aí do YouTube que criava 8 GB de swap. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Nunca precisou. Já a partição root, eu sempre reservei entre 35 e 55 GB. Nunca faltou espaço na minha partição root, tá? Quando eu separei 30, uma vez para testar, faltou quando eu instalei muitos pacotes, muitos programas no meu sistema. Mas em torno de 50 GB será o suficiente para o seu sistema instalar, você instalando os pacotes e tudo mais e não ter nenhum problema de armazenamento, não tem nenhum aviso aí, olha, memória cheia e tudo mais, não. Então, em torno de 50 GB é o suficiente. Já a home é todo o restante de gigas do seu HD, do seu SSD. Tudo que sobrar vai ficar para o seu armazenamento de arquivos aí para você colocar suas músicas, seus vídeos, entre outros. A partição de boot, variando de sistema para sistema operacional, ela está em formato de arquivos ext4, já vinha em ext2 ou em FAT32, se você fizer uma instalação UEFI. Já a partição raiz e home varia do suporte do sistema operacional para certos sistemas de arquivos e também da sua vontade ali, porque tem muitos que dão a opção de escolha. ext4, BTRFS, mas calma que eu vou entrar mais à frente em sistemas de arquivos. Se você não entendeu muito bem essa nomenclatura, ext4, ext2, FAT32, BTRFS, eu vou explicar isso melhor em uma aula aqui do curso. Então, o básico que você precisa saber sobre a partição de boot, swap, raiz e home você aprendeu. Agora vamos para a instalação do sistema operacional em si para que você venha entender melhor na prática isso que eu acabei de explicar agora.